E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma leitura com pitaco aqui daquele artigo que o Leonardo recomendou pra gente no último podcast que a gente fez junto. A gente estava falando sobre Covid, sobre atualidades, vacina, e aí ele elogiou muito essa escritora, que ela falou sobre coisas muito complexas de maneira muito simples. E eu passei o olho na hora em que a gente estava gravando o podcast e eu falei, realmente, a linguagem parece ser acessível. E hoje eu vou traduzir isso daqui para vocês, fazer uma leitura com pitaco, que é um material útil para os meus alunos e espero que seja para vocês também. Antes de começar essa leitura com pitaco, que vai falar sobre a imunização, e o que a gente pode esperar dela e assim, o quanto a gente pode ter boas notícias aí, apesar de tantas coisas ruins acontecendo, eu quero deixar para vocês uma dica valiosíssima de leitura que, na minha opinião, foi uma descoberta. Gente, primeiramente eu preciso dizer de onde eu estou falando. Eu gosto muito de história. Por gostar muito de história, eu já li muitos livros de história, e esses livros eles foram lidos não porque eu queria passar em algum vestibular e não porque eu queria me dar bem em alguma faculdade. Eu li história porque eu realmente gosto, eu me interesso. Então, em dados momentos eu estudei história do cristianismo, em dados momentos eu estudei história dos povos, pré-colonização aqui na América, história da Grécia Antiga, e é interessante que no pano de fundo de todas as batalhas, de todos os acontecimentos, geralmente você escuta de doenças e pandemias que enfraqueceram determinados exércitos, e aí a história segue. Então é comum, por exemplo, dizer que quando Atenas foi sitiada por Esparta, ou quando a Pérsia sitiou ali a Grécia, Atenas, é muito comum que você escute coisas do tipo o exército estava enfraquecido por um surto pandêmico, só que aí você foca nos personagens, você foca nos generais, nos reis, nas figuras importantes da época, na batalha em si, segue a vida. Um caso clássico é os astecas. Você vê em alguns livros falando sobre a liderança, sobre as interações, quem foi que pensou o quê, quem foi que matou quem, por quê, e depois você escuta o impacto, né, e o quanto as pandemias elas fizeram parte desse desfecho. Esse livro, ele foi fantástico para mim, tem sido, porque na verdade eu só li 36% dele, eu tô no meio da leitura. Esse livro ele tem sido fantástico para mim porque é uma forma que que está acontecendo de eu revisitar a história, dessa vez vendo tudo sobre um diferente prisma. É impossível contar uma história em sua totalidade, você tem que escolher o que você vai focar. Os jornais são assim, as revistas são assim. Os escritores eles são assim, eles têm que escolher o que eles vão focar, e aí você analisa a história de acordo com um determinado prisma. E qual é o foco desse livro? É justamente as pandemias. Então você vai ver o quanto a pandemia afetou sítios e batalhas, e o quanto ela definiu, e o quanto ela foi participando da moldagem do desenrolar da história da maneira como ele aconteceu. É simplesmente sensacional, porque você começa a ver onde é que a gente está nesse plano de fundo. A gente tende a achar, por efeito de inúmeros jornais e de inúmeros veículos de comunicação que fazem com que a gente queira enxergar o nosso mundo como cada vez pior, como cada vez mais difícil, como cada vez mais catastrófico, como as coisas cada vez mais difíceis, não que elas não estejam. Mas aí, imagina você nascer um soldado ateniense, ou pior, um soldado persa. Imagine se você na Revolução Industrial sendo uma criança explorada 16 horas por dia numa fábrica. Imagine se sendo um judeu no século XIV, sendo culpado pelas pandemias da época, como se você fosse o vetor e o transmissor daquilo, ou pior, como se as pandemias elas estivessem sendo um castigo divino para punir uma sociedade que tolera a sua presença nessa sociedade. As pessoas na história elas já acreditaram em miasmas. O que é miasma? É o cheiro ruim, pútrido da falta de higiene que faz com que as pessoas fiquem doentes. Não se sabia da existência de vírus, não se sabia da existência de bactérias. As primeiras inoculações eram feitas pegando feridas da varíola e passando para o outro, e aquilo podia dar certo ou podia dar muito errado. A pessoa poderia desenvolver varíola e morrer, e os números de mortes eram assim enormes. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Parece que um padrão
assim, a maneira como as sociedades reagem, a maneira como as classes dominantes reagem às pandemias, como é que os mercadores, como é que os portuários, eles lidam com a pandemia logo quando ela surge, o que é que eles dizem, qual é a narrativa que eles tentam fazer colar entre as pessoas, o comportamento político, as tensões, mostra que nós não somos os primeiros e que não seremos os últimos a sermos afetados por isso. Essa pandemia nos pegou de surpresa porque a gripe espanhola, ela ficou muito atrás, até para os nossos avós se lembrarem disso para quererem contar para a gente. Mas esse livro ele faz com que você ande pela história, vendo o quanto essas pandemias elas têm impacto, e o quanto a gente está passando por uma pandemia que também passará, e nós nunca estivemos na história da humanidade tanta condição de nos prevenir e de resolver o problema. Então, assim, se nós não tivéssemos a ciência que tem sido tão atacado hoje, esse mesmo vírus, ele pegaria toda a sociedade de surpresa, as pessoas não saberiam por que é que elas estariam adoecendo, e os números eles seriam muito, mas muito maiores mesmo. E depois a gente parte para a leitura com Pitaco de hoje, dada a dica cultural, e eu não tenho como falar de toda a grandiosidade do livro, porque eu só li um terço dele, e esse um terço já me tomou bastante tempo. É uma leitura bastante longa, porque é muito rica. Drauzio Varela, ele coloca na capa aqui o comentário dele. Esse é um dos livros que a gente começa a ler e não consegue mais parar. E sim, esse livro ele tem sido melhor do que qualquer outro seriado que eu tenha assistido aí nos últimos meses, talvez nos últimos anos. De verdade. Não, aí talvez esteja exagerando, mas o livro é bom. E com um fator muito positivo. Boys é um excelente seriado, porque é uma baita de uma crítica. O Gambito da Rainha é um ótimo seriado para te fazer refletir. Agora, isso daqui é fato, isso daqui é história, isso daí aconteceu, e é uma maneira de você entrar para uma história que talvez você não conheça de maneira muito prazerosa, muito diferente do que a escola faz com a gente quando a gente está no ensino médio e ensino fundamental. Os vestibulares eles deixam a gente com trauma de história de forma que a gente nunca mais quer voltar para essa matéria. E na verdade, se você ver isso como entretenimento, como cultura, conhecimento geral, pode ser sensacional. Pronto, não estou ganhando R$1 para fazer esse merchan gratuito. E eu simplesmente estou fazendo a propaganda dele porque eu acho que ele realmente vale muito a pena. Agora, enfim, 7 minutos depois, vamos começar a nossa leitura com Pitaco. Gente, tem um problema. Até essa leitura eu deveria fazer com o Leonardo, porque ele teria que corrigir as minhas falsas impressões pelo fato de eu não ser médico. Só que eu não vou encher o saco dele para fazer essa leitura. Eu vou fazer e eu vou deixar espaço aqui para vocês me corrigirem se as minhas impressões, em relação à tradução eu me garanto, mas se as minhas impressões elas são isso mesmo ou não. Eu quero que vocês me digam. Tudo bem? Então, você está com medo que a imunidade do Covid-19 não vai durar tanto? Não tenha. Está com medo? Não tenha medo. Bom, a queda na contagem de anticorpos não são um sinal de que o sistema imunológico está falhando contra o coronavírus, nem são uma premonição de que o desenvolvimento de uma vacina é impossível. Ok? Fazendo uma leitura interpretada e mantendo o significado. Bom, nos últimos meses, muitos estudos científicos têm saído, alguns revisados por pares, outros não. O Leonardo já nos falou da importância dessa revisão por pares e do preconceito também que existe dos trabalhos que não são revisados. Há que se ter discernimento aí e vejam a conversa que a gente teve lá. Indicando que a resposta de anticorpos das pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 caiu significantemente dentro de 2 meses. E essa notícia espalhou medo de que a imunidade dos pacientes contra o Covid-19 pode estar minguando muito rapidamente, frustrando um pouco as nossas esperanças de desenvolver uma vacina durável e efetiva e durável. Então, assim, você pega a Covid, você tem anticorpos, 2 meses depois você não tem mais, ou seja, tem níveis muito pequenos. Aí você fala, lascou, porque se quem pegou Covid não tem mais anticorpos, ele pode pegar de novo. E aí a gente vai fazer vacina, a vacina vai gerar anticorpos e vai fazer o corpo gerar anticorpos e aí depois essa quantidade vai cair e a pessoa vai estar fragilizada de novo. Esse era o medo. Mas essas preocupações, elas estão confusas e enganadas. Tanto a nossa imunidade natural do corpo quanto a adquirida através de vacina servem para a mesma função, que é inibir o vírus e prevenir e impedir que o vírus cause a doença. Mas eles nem sempre trabalham exatamente da mesma forma. Então,
So a finding that natural recurrent antibodies. Então, uma descoberta que o número de anticorpos nos pacientes que pegaram o Covid-19 está caindo, não significa muito a respeito da eficácia das vacinas que estão sob desenvolvimento. A ciência, nesse caso, ela se prova mais eficiente do que a própria natureza. Sem comentários religiosos aqui, tá, gente? A vacina do sarampo ela é mais sábia do que a própria natureza, sim, para a imunidade do sarampo. Porque senão parece que a gente está atacando Deus, né? Parece que a gente é prepotente no sentido de ser capaz de desenvolver alguma coisa. Mas Deus é muito foda porque Ele nos criou muito inteligentes e isso é foda. O sistema imunológico humano, ele se desenvolveu para servir duas funções: conveniência e precisão. Então, logo, existem dois tipos de imunidades, a imunidade inata. Vocês devem estar pensando assim, de onde foi que eu tirei a conveniência? Pesquisem aí, vocês vão descobrir. Imunidade inata que entra em ação em poucas horas, às vezes em apenas um minuto depois de uma infecção, e uma imunidade adaptativa que se desenvolve ao longo de dias ou semanas. Todas as células do corpo humano, elas podem detectar uma infecção viral. E quando elas fazem isso, elas chamam as nossas células brancas que depõem, que colocam na mesa ali uma resposta defensiva contra esse agente infeccioso. Quando a nossa resposta imunológica nata é bem sucedida em conter esse patógeno, esse invasor, a infecção ela se resolve rapidamente e geralmente sem muitos sintomas. Ou seja, você absorve o vírus, qualquer célula do seu corpo identifica, chama os glóbulos brancos, que são os soldadinhos, eles vão lá e impedem esse vírus de sequestrar uma célula para fazer cópias de si. Aí você não vai ter sintomas porque você não vai ter uma carga viral, você não vai ter uma quantidade de vírus suficiente para isso. Agora, em caso de infecções mais pesadas, o nosso sistema adaptativo é o que entra em ação para nos dar proteção. Esse sistema imunoadaptativo ele é feito de dois tipos de células brancas, as T e as B, que detectam especificidades moleculares do vírus e, baseados nisso, montam uma resposta direcionada a ela. Ou seja, essas células, white blood cells que a gente tem, que são os nossos soldadinhos, eles analisam o inimigo e eles desenvolvem uma resposta específica para ele. O vírus, ele causa uma doença entrando na célula do corpo humano e sequestrando a máquina genética dela para se reproduzir infinitamente. Então ela transforma o hospedeiro numa fábrica viral. Então vamos ver como é que funciona o negócio. Você absorve um vírus, ele entra na sua corrente sanguínea, aí ele encontra lá uma célula, aí ele gruda nessa célula e ele tem uma chavinha que faz com que ele entre. Uma vez lá dentro, ele sequestra esse material genético. Qual que é a diferença de kidnap e hijack? Kidnap é uma pessoa, você sequestra uma pessoa e fala um saco de dinheiro e me dá. Hijack, você faz isso com um avião, com um ônibus. Você entra e toma controle daquilo e aí é você que vai dizer para onde que o avião ou para onde que o ônibus está indo. A escritora aqui ela é sensacional na escolha da palavra dela, porque ela fala que o vírus ele sequestra uma célula, ele entra dentro dela e ele usa o maquinário da célula para fazer cópias de si. E ele faz tantas cópias de si que chega uma hora que essa célula explode. E aí esses vírus eles entram na corrente sanguínea e cada um deles vai procurar a sua célula para raptar. E é por isso que depois de uma semana, você tem tantos vírus, mas tantos vírus que você começa a exalar, e é por isso que é bom que você tenha uma máscara, e esses vírus eles vão atacando células em tão grande quantidade que aí o seu pulmão, lá onde ele foi parar, ele começa a parar de funcionar direito. Vamos lá. As células T, elas detectam e matam essas células infectadas. É para isso que serve. Então a célula T,
é o cara da metralhadora. Ele vê que tem uma célula infectada e ela está replicando o vírus infinitamente. Não dá para você tirar o vírus dali, não dá para você fazer a célula voltar ao que ela era antes na época de saudável. O que ele faz? Ele mata a fábrica. Isso é que a célula T faz. As B, elas fazem anticorpos, que são um tipo de proteína que gruda nessas partículas virais e impedem que elas entrem nas nossas células. Olha que legal isso. E, portanto, eles previnem a replicação do vírus e impedem a infecção que estava em andamento. Basicamente, o anticorpo ele vai impedir esse processo do vírus chegar na célula e começar a se replicar, enquanto você tem outra célula que vai lá e extermina. E a magia da nova vacina é que ela está investindo no caminho da célula B. Da célula T, desculpa. Você mostra ao organismo que célula ele tem que matar. E isso é muito mais seguro. Isso não é um vírus atenuado, ou seja, você não está pegando um vírus que de repente pode te deixar doente. Na época que a febre amarela virou um surto desgraçado e a gente estava tomando vacina para a febre amarela, teve um cara que falou assim: eu não quero pegar, então para garantir eu vou tomar 2. E aí o que aconteceu? Ele desenvolveu a febre amarela. Por quê? Porque é feito de vírus atenuado, enfraquecido. Você pega um vírus fraquinho, coloca no corpo da pessoa, e como ele tomou uma carga muito grande daquilo, o sistema imunológico, ao invés de desenvolver defesas para aquilo, ele foi pego de surpresa e aí ele teve febre amarela. Olha que engraçado, né? Por isso que não dá para... É que a gente tem preguiça de entender e a gente gosta de acreditar naquele que fala mais alto, com mais certeza, e aí às vezes a gente se deixa enganar nos pontos muito pequenos, muito frágeis. Bom, o corpo então ele armazena células T e B que ajudaram a eliminar a infecção, caso eles precisem deles novamente no futuro, para lutar contra esse vírus de novo. E é isso que a gente chama de memória celular, que são os principais agentes de imunidade a longo prazo. Porque você teve que primeiro estudar o vírus, você teve que fazer um anticorpo que funciona para parar aquele vírus, e aí o que o nosso corpo faz? Olha que sensacional que é o nosso sistema imunológico. Ao invés de ele guardar todos os anticorpos, todos os soldadinhos prontos para entrar em ação caso você receba o vírus novamente, ele guarda a receita. Ele guarda a receita. E é para isso que a vacina serve, para deixar a gente com a receita para a produção desses anticorpos, caso a gente venha precisar. Então, os anticorpos, eles são... e aí me corrija, Leonardo, eu quero que você assista aqui e diga se eu falei besteira nesse ponto. Os anticorpos produzidos em resposta a uma infecção de coronavírus sazonal, elas duram por cerca de 1 ano. Mas os anticorpos gerados por uma infecção de sarampo, por exemplo, elas duram e elas geram proteção para uma vida toda. Então, assim, sabemos se a gente vai ter que ficar tomando vacina direto? Não sabemos ainda. Por quê? Porque a gente não tem alguém que tenha se curado de coronavírus há mais de 2 anos. É um vírus novo. Agora, perceba, a gente acabou de ter um vírus aparecendo no final do ano passado. E aí tem gente querendo atacar a ciência porque ela não sabe se a imunização ela dura mais de 2 anos. Mas não dá para saber se dura mais de 2 anos uma coisa que aconteceu no começo do ano. Então, assim, antes de ser inimigo da ciência, pela frustração dela não saber tudo, dê valor àquilo que ela sabe. Porque, cara, quando você lê esse livro aqui, você fala: quem nasceu 200 anos atrás não sabia nem o que era vírus. 200 anos eu não digo, mas assim, eles já suspeitavam da coisa, mas o controle que a gente tem, a quantidade de informação que a gente tem, a tecnologia que a gente desenvolveu para se desenvolver é simplesmente fenomenal. E o fato da gente não conseguir isso na velocidade que a gente gostaria de ter não significa que a ciência em si ela não presta. Isso para ser levado em consideração. Ainda assim, bom, a quantidade de anticorpos ela chega ao pico máximo durante a infecção e depois ela cai quando a infecção passa. E é por isso que as pessoas elas estavam preocupadas com o que essa queda de anticorpos ela poderia significar. Mas isso não é um sinal de que eles estão falhando. É um passo normal de um curso natural do nosso sistema imunológico. E é isso que vem para nos tranquilizar. E nem uma contagem
minguante de anticorpos. Minguante, a lua é minguante porque ela vai diminuindo, né? Ela vai minguando. Então, nem um número em queda da quantidade de anticorpos significa uma imunidade diminuindo. A quantidade de anticorpos diminuindo não significa a imunidade diminuindo. A memória das células B que produzem os anticorpos, elas ainda estão por aí, prontas para entrar em ação se houver demanda para isso. Estão lá com a receita. E é por isso que a gente deve ter uma certa esperança das vacinas. As vacinas, elas funcionam mimetizando. O que é mímica? Uma imitação. As vacinas, elas imitam uma infecção natural. Olha que engraçado, foi a varíola que deu a vacina o nome de vacina, porque as primeiras imunizações elas foram tiradas de uma ferida seca de uma vaca e passada na pele das pessoas para que o corpo adquirisse uma imunidade àquilo. Você ficava com uma mancha durante algumas semanas e aí depois você tinha imunização. Então a palavra vacina vem de vaca, eu aprendi isso nesse livro aqui, maravilhoso. Gerando memórias, células T e B que podem nos dar proteção de longo prazo às pessoas que são vacinadas. Ainda assim, a imunidade criada pelas vacinas, elas diferem da imunidade criada por uma infecção natural de diferentes e importantes maneiras. Virtualmente, todas as viroses que podem infectar os humanos contêm nos seus genomas pistas para a produção de proteínas que os ajudam a evadir a detecção do nosso sistema imunológico natural. Aí você pode falar, Fausto, tá entendendo porra nenhuma, calma que eu já explico. Por exemplo, o SARS-CoV ele parece ter um gene dedicado a silenciar o nosso sistema imunológico nato. Dentre esses vírus que podem se tornar endêmicos comuns, que estão constantes entre os humanos, alguns descobriram maneiras de desviar do sistema adaptativo do sistema imunológico adaptativo. O HIV ele muda muito rápido e o vírus da herpes ele casta umas proteínas que podem servir de armadilha para incapacitar os anticorpos. E cara, essa parte da leitura é sensacional. Porque você vê o vírus do HIV, quem joga HOTS, desculpa, eu não sabia o personagem equivalente do HOTS no LoL, mas quem joga HOTS pode entender que o HIV ele é tipo um samuro. Ele é tipo um sabor, ele muda muito rápido, então ele cria espelhos, não é que ele cria espelhos de si, mas ele muda muito rápido, e aí quando você cria uma defesa contra ele já não é mais aquilo. Lembra que anticorpo é uma proteína que gruda na célula e faz uma combinação de forma que ele não ataque nenhuma outra célula? Então você faz uma chave, quando você chega com a chave a fechadura mudou. Por quê? Porque ela mutou muito rápido. E esse daqui é o Junkie Rat, a herpes, porque o vírus da herpes, pensa numa batalha em nível microscópico. Enquanto o HIV, AIDS, o vírus da AIDS, ele está mudando muito rápido de forma que você não consegue um anticorpo para atacar ele, o da herpes ele vai jogando fake proteínas. Ele vai jogando fake proteínas. Por quê? Porque aí os seus anticorpos, eles vão lá e pegam as proteínas e não o vírus. Ele é um junkie rat, ele vai jogando umas bombas, o anticorpo pisa na bomba, gruda lá, abraça ela, fica com ela e o vírus ele sai imune. Para você ver que, assim, dentro, no universo microscópico, você tem determinados seres, do mesmo jeito que o nosso reino animal, de escala maior, eles têm predadores e eles têm animais menores e mais fracos com seus mecanismos de defesa e de evasão. Simplesmente sensacional a maneira como ela constrói o texto dela aqui. Ainda bem que o Coronga ele não parece ter evoluído ao ponto de sacar esses truques ainda. Ou seja, o vírus ele sugere que a gente tem a oportunidade de conter a pandemia com uma abordagem de vacina muito direta. Então você faz uma vacina para aquele caso específico e como ele não mutou e como ele não criou artimanhas para se esconder dentro do nosso sistema imunológico, a probabilidade de uma vacina funcionar para ele é muito grande, porque lá atrás, quem pegou aquele SARS ainda tem uma certa imunidade e assim, não houve uma mutação tão grande ao ponto dele conseguir permanecer ainda no meio das pessoas. As vacinas, elas vêm em diferentes sabores, como se fossem miojos ainda, tem vários tipos, é tudo igual, é para a mesma coisa.
que é para te dar câncer. Mas é gostoso aquilo, né? A vacina tem diferentes tipos, sabores. Elas vêm baseadas em material morto ou atenuado, ou seja, vírus morto ou vírus enfraquecido, ou em ácidos nucleicos, ou em proteínas recombinadas. Mas muitas vacinas consistem ou são feitas apenas de dois componentes, um antígeno e um adjuvante. O antígeno é a parte do vírus que nós queremos que o sistema imunológico adaptativo ataque. E o adjuvante é um agente que finge uma infecção e ajuda a estimular ali uma resposta imunológica. É como se você fizesse o antígeno para um tipo de célula e o patógeno para outro tipo de célula, né? A T e a B. A beleza das vacinas, e é uma outra grande... e uma das suas grandes vantagens em relação a infecções de reações naturais do próprio corpo é que os antígenos eles podem ser feitos para focar uma resposta imunológica no calcanhar de Aquiles do vírus, não importa qual ele seja. Ou seja, o seu corpo ele não precisa atacar a coisa toda, o vírus todo. Ele precisa atacar somente aqueles conectores. E me corrija, Leonardo, se eu tiver entendido errado o que você me explicou. Mas ao invés de você fazer estimular o ataque a todo o corpo, você ataca apenas aquela combinação. E aquela combinação é suficiente. Se você destruir aquilo, ela não é capaz mais de... É como se o vírus ele fosse um corpo grande com uma chave na mão. Você não precisa destruir todo o corpo dele. Você destrói a chave. Se você chegar na chave ali, ele vai chegar na sua célula e não vai conseguir entrar. Logo, ele não consegue sequestrar a célula. A ciência está sendo desenvolvida. Em 1 ano a gente está desenvolvendo um negócio capaz de chegar perto disso. É essa aposta que está sendo feita. E assim, cara, é muito foda. É como se você lesse a história de 4.000 anos. É como se você lesse a história de 4.000 anos e visse pessoas durante 4.000 anos passando exatamente pelo mesmo perrengue e se lascando exatamente da mesma forma. E aí você vê que nos últimos 150 anos dá uma melhorada na coisa, e de repente a gente dá um salto tecnológico impressionante. É como se você visse durante 4.000 anos as pessoas entregando mensagens a cavalo, de barco, de trem, e de repente a gente estivesse criando o Zap Zap aqui. O momento histórico onde a gente pode observar tudo isso, ele é simplesmente fascinante. Queria que essa pandemia existisse? É claro que não. Mas observar as mudanças que isso daqui estão causando no mundo e para onde é que isso daqui está jogando a ciência é uma coisa realmente impressionante. Outra vantagem, está acabando, gente. Tá acabando. Tenham fé aí. Outra vantagem é que as vacinas elas permitem diferentes tipos e diferentes dosagens de adjuvante. Então a calibração, né, o equilíbrio que pode nos ajudar a controlar ou um pico de resposta para alguém que está com a doença, ou então a duração da resposta imunológica. Sensacional isso, né? Sensacional. Se você jogar uma quantidade muito grande, ele vai gerar muitos anticorpos e vai resolver aquilo imediatamente. E talvez se você jogar uma dose menor, ele vai te dar a chave para que lá na frente você consiga trabalhar essa doença. A resposta imunológica gerada contra o vírus durante uma infecção natural está até certo ponto à mercê do vírus em si. E isso não acontece com as vacinas. Sim, a resposta natural do corpo ela fica à mercê do vírus. Se o vírus ele vier muito forte, pegar o seu sistema imunológico muito fraco porque você anda jogando muito PDO, você está lascado. Eu gosto muito dessa palavra porque mercy, ele pode ser piedade, estar à mercê de alguém. Have mercy é tipo, tenha a piedade de mim, e aí é interessante o quanto isso virou um agradecimento, né? Você fez uma coisa tão legal para mim que eu estou à sua mercê agora, e eu estou obrigado porque eu estou endividado com essa coisa tão legal que você fez, né? Arigato. Há valor naquilo que você fez. Cada cultura e cada povo vê o agradecimento de uma forma diferente.
Em muitas, uma vez que muitas viroses elas evadem o sistema imunológico natural, as infecções às vezes não resultam numa imunidade robusta e a longo prazo. Por exemplo, o vírus do HPV. Eu vou pular essa parte porque ela é bem complicada, mas assim, você pegar HPV e se curar dele não te dá uma imunidade tão boa quanto tomar vacina contra ela. Porque quando você toma vacina contra ela, você consegue até 100%, quase 100% de prevenção contra futuras infecções. Isso daqui eu achei bem legal também. Não apenas a vacina ela te protege de infecções e de doença, mas ela bloqueia o vírus a transmissão viral. E ela pode, se aplicada em larga escala o suficiente, gerar a tal da imunidade de rebanho. Olha que legal, as crianças elas são assintomáticas. O que significa isso? Elas pegam e não manifestam sintomas, mas elas podem ter o vírus e podem contaminar outras pessoas, certo? É isso que é ser assintomático? Não significa que elas não pegam o negócio. A vacina ela pode te tornar não só uma pessoa que não vai desenvolver os sintomas, mas que também não transmite o vírus. Então, se você imunizar pessoas o suficiente, você consegue imunizar toda a sociedade. Essa parte daqui foi a que me deixou mais feliz no vídeo todo. Então, tomara que faça valer a pena vocês terem investido aí meia hora da vida de vocês nisso. A proporção que um dado indivíduo... Não, peraí. Que proporção de indivíduos numa dada população precisa ser imunizada para um novo vírus? De fato, depende do número de baixa de reprodução do vírus. Falando em termos gerais, a média de pessoas que vai depender de quanto uma única pessoa ela é capaz de infectar. Quantas pessoas uma única pessoa é capaz de infectar? Tá, isso daqui é informação óbvia. É o próximo parágrafo que eu quero compartilhar com vocês. Então, a proporção de pessoas que têm que ser imunizadas, ela depende do potencial de uma única pessoa infectar outras. Para sarampo, que é altamente contagioso. Gente, sarampo não adianta álcool gel, porque você fica numa sala e todo mundo vai pegar ali, porque ele vai com ar e que é uma beleza. O coronavírus ele depende da gotícula de saliva e a gravidade fez ele cair no chão. E assim, ele no vento, na rua, ele dá volta em você, assim, tipo, por simples deslocamento de ar, por simples física, o vírus ele meio que dá volta, você pegar ele pairando no ar, é uma coisa difícil de acontecer. Por isso que a maior forma de contágio é muito mais pelas mãos do que pelo ar. O que não significa que a máscara seja inútil, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Para sarampo, que é altamente contagioso, mais de 90% da população tem que ser imunizada para que aqueles não vacinados, para aqueles antivacinas, para os caras que acreditam que a vacina te deixa autista e subserviente ao governo, para que elas sejam protegidas. Então, os 10% dos antivacinas, eles não estão pegando sarampo porque 90% das pessoas estão com a caderneta de vacinação em dia para poderem ser matriculados na escola, para poderem conseguir empregos. Eu acho que as empresas têm um papel fundamental hoje em dia, porque elas devem exigir de seus funcionários uma carteira de vacinação em dia. Isso é muito importante e eu morro de alegrias quando eu falo com alguém de RH e eles estão atentos a esse ponto. Para a Covid-19, e não é ilegal para uma empresa pedir a carteira de vacinação, porque as vacinas elas já são, por lei, obrigatórias. Olha que engraçado. Olha o quanto tempo a gente desperdiça em debates na internet que não deveriam nem existir porque eles não têm nenhum cabimento. Quando você fala que a vacina contra o Covid ela não pode ser obrigatória, enfim... A gente só tem que ficar atento à vacina que virá, mas isso não é nem a gente, são os especialistas. Para a Covid-19, a cifra estimada, que ainda é indefinida e por causas compreensíveis, não dá para você ter a cifra precisa e a razão é óbvia, porque você não tem dados para isso, você não tem tempo de estudo suficiente para isso. Mas a cifra estimada ela varia de 43% a 66%. Olha que notícia maravilhosa. Que
não estou dizendo que é maravilhoso, não estou dizendo que é maravilhoso ter 172 mil mortes no país. Claro que eu não estou dizendo isso. Mas essas 172 mil mortes, elas me fazem duvidar desse número aqui. Elas me fazem pensar que a gente já tem pelo menos 17 milhões de pessoas infectadas. Partindo do princípio que você tem uma letalidade ali assustadora aqui, né? Esse negócio aqui é assustador. Mas partindo do ponto que a gente tem uma letalidade de menos de 1%, eu acredito que a gente já teve mais de 17 milhões de pessoas infectadas, o que chega a quase 10% da população brasileira. Bom, eu não quero pensar nisso porque é cruel demais. É cruel demais. Mas as infecções continuando desse jeito, e essa imunização ela durando tanto tempo assim, a gente tende a passar por isso, que é o que o Bolsonaro sugeria em primeiro lugar. Só que aquilo que ele sugeria, primeiro, é maquiavélico e segundo, é mentiroso, é desonesto. Mas entende-se a postura do governo, porque a postura do governo, a postura do Bolsonaro e do Trump, elas não têm absolutamente nada de diferente com a postura de inúmeros governos e de inúmeros estados existentes no nosso passado. Então, o que a gente tem são interesses que geram políticas, lembra? Ideologia, peanuts, isso daí só serve para a eleição, mas são os interesses que geram as políticas. E as políticas de é só uma gripezinha, elas são recorrentes ao longo de toda a história e assim, você pode ter uma pessoa falando do jeito burro uma coisa que foi estrategicamente decidida pelas pessoas que realmente têm poder econômico para pressionar os representantes do governo a agirem da forma como eles querem. Hoje eu passo a ver o Bolsonaro mais como um refém coitado de uma elite aí de umas 200 famílias que fazem o que querem com o nosso país, do que um cara mau que quer que todo mundo morra mesmo. Mas foi ele que escolheu se submeter a isso, né? E dado uma pandemia que levou e ainda continuará levando tantas vidas assim, ele sempre pôde sacrificar a vida dele para não se submeter ao que essas famílias querem. Fica a crítica aqui. Dada as severas consequências da Covid-19 em muitos outros para muitos pacientes mais velhos, em pacientes mais velhos, bem como o curso imprevisível da doença e as consequências para os jovens. Sim, porque você pode ser sintomático, mas isso pode te desencadear um problema daqui a 10 anos que a gente não conhece. Né? Quem pegou o Covid e se curou, tendo sintomas de uma gripezinha, pode ter alguma coisa no pulmão aí que pode ser uma porta de entrada para coisas piores aí no futuro. Não sabemos, não temos informações suficientes para isso. Então, porque você ficou sabendo que a imunidade ela dura muito tempo e que a letalidade é baixa, você vai sair abraçando os outros para pegar Covid para se livrar logo desse peso, para depois não pegar e não passar para mais ninguém? Não deveria, porque você pode estar nesse 1% de estatística aí muito baixa, que acaba morrendo, ou você pode ter pior, né? Às vezes até pior, algumas complicações que pode te deixar o resto da vida com sequelas, coisas que a gente pode não ter identificado ainda. Isso é muito importante. Bom, só o único caminho lógico para alcançar a imunidade é através da vacinação mesmo. E isso é combinado com o fato de que o SARS-CoV-2 lá atrás, né? Lá atrás, de mais de 10 anos, ele parece não ter desenvolvido mecanismos para evitar a sua detecção pelo sistema imunológico adaptativo. É uma ampla razão para a gente dobrar os nossos esforços para chegar a essa vacina rapidamente. Ou seja, a probabilidade dessa vacina ser eficiente e do vírus não conseguir se adaptar a ela é muito grande. Então a gente pode vir sim a extirpar esse mal da humanidade, assim como a varíola foi vencida. Então, não fique alarmado com relatórios que dizem que os pacientes que pegaram isso uma vez, eles estão perdendo anticorpos ao longo do tempo, porque e esses dados eles são irrelevantes na prospecção e na descoberta de uma vacina viável. Lembre-se que, ao invés disso, que nós temos mais de 165 candidatos a vacinas que já estão em curso, algumas mostrando resultados promissores nos seus testes aí.
iniciais. E comece a pensar e comece já a pensar como garantir, quando a vacina vier, uma forma de distribuí-la de maneira eficiente e igualitária. Leonardo, muito obrigado pela recomendação do artigo. Eu mandei para praticamente todos os meus alunos, me orgulhei muito de ter essa informação para compartilhar com eles. Por quê? Porque durante um ano eu fiquei pedindo desculpas. Eu falei, olha, tenho novidades sobre Covid, toma, desculpa, cara, de trazer isso. Tenho novidades sobre Covid, toma, desculpa, arruinar o seu dia e te deixar triste. E aí parece que pela primeira vez, a gente tem notícias que a gente pode se orgulhar de trazer. Né? Então, essa vacina, tomara que ela faça uso dessa tecnologia toda mesmo, que ela seja segura dessa forma que ela se propõe, que ela dê o resultado que dê, e que a gente faça uma transição para a saída dessa pandemia de uma maneira mais saudável e de maneira menos catastrófica do que das outras. Se a gente comparar com tifo, com cólera, com a própria salmonela, se a gente comparar com as outras pandemias que a gente sofreu aí ao longo da história, se eu for comparar isso com a peste negra, com as condições que as pessoas tinham de identificar o problema, de buscar soluções, de se protegerem, hoje em dia a gente está melhor do que nós jamais tivemos. E com essa tecnologia nova, talvez a gente consiga se proteger não só dessa, mas das futuras infecções e pandemias que viriam nos arrasar, e talvez a gente consiga se proteger mais em relação a isso. Eu tenho um adendo para fazer aqui, mas eu não vou fazer porque esse vídeo já ficou muito maior do que eu gostaria. Mas eu acho que a gente deve muito falar, agora que passou a boa parte da guerra de narrativa, aquela coisa da retórica, a gente deveria falar sobre o quanto a democracia ela é manipulada por poucas pessoas que têm o controle de como a história é contada. Mas isso fica para um próximo vídeo. Espero do fundo do coração que essa leitura seja útil e que tenha estimulado em vocês bom conhecimento e boas reflexões. Por hora é isso. Um grande abraço.